Estamos aqui com o programa História da minha cidade. Opa, língua tá enrolando. E o professor chegou atrasadinho. Efeito da EAP, que efeito. Não é não. Eu acho que foi o chazinho que eu fiz hoje. Conheço esse chá. Sei como que são as coisas. Chazinho espumante. Estamos atrás aí das notícias da EAP, que a coisa não para, viu? Saiu na Globo, saiu no SBT agora, a equipe tá aí. A coisa não para. Daqui a pouco a gente traz todas as informações no Rotativa no ar. Mas, Sônia, nós estávamos falando de 32, né? A coisa está pegando fogo em 32, né? Nós temos que lembrar, quando a gente fala em 32, nós revivemos aí toda a saga, a história da Marisa Guaçabi, aquela coisa fantástica, né? Que nós vamos depois dar com mais detalhes a vida dela em São João, aqui, não é? Enfim. Mas é bom lembrar, a gente sempre fala aí, as pessoas se desloca um pouco no tempo, não tem a noção, que quando a gente fala em São João, a gente está falando em Águas da Prata também. Porque a Revolução é de 32 e até 1935, Águas da Prata era São João, tá certo? Sim. Então a batalha era em São João. E lá em Águas da Prata é que aconteceram os principais fatos, né? A batalha mais terrível aconteceu em Águas da Prata. E ali na divisa, que funcionou o quartel militar, o quartel-geral, que o lendário Romão Gomes se estabeleceu, foi ali no Hotel São Paulo. Aquele prédio só por si, só por essa história, já merecia ser preservada, né? Bom, aqui as tropas, a coisa pegou fogo aqui em São João, Águas da Prata, bem do dia 24 de agosto até o dia 1º de setembro. Foi aí que as tropas tiveram batalhas mesmo em Águas da Prata, que as tropas resistiram, as tropas federais, a tropa paulista resistiu a uma brigada que era assim muito temida nessa revolução, que chamava Brigadas Amaral, do comandante lá Amaral. E tem um relato aqui do Romão Gomes, o comandante dos paulistas, que ele faz um relato para a gente ter uma noção do que estava acontecendo naquele cenário, né? Então ele diz assim, calcula-se que essa brigada tinha mais de 1.000 homens, imagina isso, e os paulistas contavam com 300 homens em primeira linha e uma reserva de 150 homens. Então, 450 homens contando com 150 reserva contra 1.000. Olha a diferença aí. Embora fosse considerada temida, depois dos combates em Águas da Prata, a Brigada Amaral nunca mais atacou com o ardor e a eficiência daqueles 6 dias e 6 noites memoráveis. Então, as batalhas ali na Prata, 6 dias e 6 noites. Nosso efetivo era muito reduzido e resolvemos tirar do terreno todo o partido possível. Dali do Hotel São Paulo, os paulistas se organizaram na região. Então, ele descreve como é que era o batalhão aqui da região nossa. O batalhão está distribuído numa extensão de 122 quilômetros. À nossa direita, quase à retaguarda, está colocado Espírito Santo do Pinhal, guarnecida por tropa regular da Força Pública e alguns voluntários. À esquerda está São Roque da Fartura, guarnecida por tropa voluntária, comandada pelo capitão Maluf. Uma das metralhadoras está colocada na trincheira do tenente Camilo e a outra está conosco. As demais possuem apenas fuzis. Ao todo, na frente do Prata, somos 450 homens, todos componente do 1º Batalhão. Em Cascata havia, de fato, forte concentração de forças inimigas. E em Jacutinga, próximo a Pinhal, notava-se igualmente um movimento de tropas. Então, essa foi a nossa movimentação maior aqui, no geral, da chamada coluna Romão Gomes, a coluna invicta, coluna que ganhou no estado de São Paulo, a única, conforme nós já falamos, né? E aqui nós temos um relato das primeiras batalhas, muito bonito, muito emocionante. Vou tomar a liberdade de ler para vocês aqui. Neste momento, às 1h30 da tarde, iniciamos combate, tropas ditatoriais, setor do Prata. Entusiasmo da rapaziada no auge. Quer dizer, está indo para a guerra, começa a batalha, nossa tropa bem menor, quase metade, mais da metade, mas o pessoal está animado. Alguns tiros se ouvem do nosso lado esquerdo. A tropa inimiga desembarcou em caminhões e está iniciando um ataque. Os nossos respondem. Funcionam as metralhadoras inimigas e a metralhadora da trincheira do tenente Camilo responde repetidamente. No crepúsculo, o tiroteio do inimigo tornou-se cerrado. A quantidade de armas automáticas era enorme. A munição existia em abundância, porque não tínhamos 1 minuto de intervalo. Cada tiro de fuzil
que disparávamos era respondido por rajadas de metralhadoras que não cessavam. Protegidos pela noite, o inimigo parece ter se aproximado bastante os seus tiros. Os seus tiros vêm agora de todas as direções e acertam frequentemente no parapeito da trincheira. De vez em quando a nossa metralhadora funciona, para evitar qualquer investida mais séria. A noite está escura e, para prever um avanço de surpresa, descem as sentinelas para a estrada que conduz ao morro em que estamos e na qual existe uma trincheira. Continua o relato deles aqui. A quantidade de balas que caem na nossa retaguarda impede que nos tragam comida, pois as latas são muito pesadas para arrastar. Arranja-nos, entretanto, uns pacotes com sanduíche, 2 bananas, um doce de amendoim e um bolinho de fubá. Jantar, como se vê, bastante bom, oferecida pelas senhoras de São João da Boa Vista. Tem uma participação muito forte das mulheres de São João, inclusive indo até muito próximo à trincheira, e personagens que nós vamos abordar aqui no nosso programa, né, futuramente, como a Dona Beloca. Dona Beloca participou ativamente da Revolução de 32. Tita Costa, que era cunhada da Dona Beloca e que deixou um museu maravilhoso para São João da Boa Vista sobre 32, museu que já se dispersou, já encarregaram de sumir com todas as peças aí, né? O Herbert Levi também relata que as tropas chegam tão próximas que eles conseguem falar uma com a outra, trocar provocações, né? Paulistas e mineiros que combatem Águas da Prata estão tão próximos que nos momentos de trégua é possível ouvir os insultos e provocações dos inimigos. A cada momento se intensifica mais o fogo do inimigo. Esse é o relato do Herbert. Cada tiro de fuzil que disparávamos era respondido por rajadas de metralhadoras que não cessavam. As horas da noite vão passando e o tiroteio do inimigo não cessa. Às vezes intensifica-se extraordinariamente, parecendo que apoia uma ofensiva, e às vezes decai ligeiramente para reanimar-se em seguida. Não podemos evidentemente dormir e não sentimos sono. A primeira noite de combate contém sensações demasiado novas para permitir um repouso. Durante as ligeiras tréguas que às vezes se faziam, ouvimos os gritos selvagens dos adversários. Paulistas, nós vamos almoçar amanhã na Prata e jantar em São João da Boa Vista. Atravessamos o dia e entramos na nossa segunda noite de combate. Poder-se-iam contar pelos dedos os minutos de tréguas que os adversários nos proporcionavam. À noite, pouco esmorecia o seu ataque. O tempo tende a mudar e ameaça chover. Vamos buscar alguns agasalhos nas barracas, o que não é tarefa fácil, pois uma quantidade de balas cai sobre os acampamentos. Começa a chover. Imaginem, noite de julho, frio, lama, e naquela época sem comida, muito frio, e fazia muito mais frio. Águas da Prata, né? Começa a chover. Encostamo-nos uns aos outros para conservar melhor o calor e tirar maior proveito das barracas de lona que servem para abrigo. O inimigo parece ser insensível à chuva, pois continua infatigável. O temporal aperta, está encharcando-se a terra da trincheira sobre a qual estamos deitados. A umidade começa a penetrar no corpo. Bom, está aí o relato do primeiro, do segundo dia aí, de como foram as batalhas na nossa frente aqui, né? Nós temos mais uma batalha, mais um ponto aqui, uma batalha interessante, que foi na Fazenda Pauliceia, próximo da área de combate de Águas da Prata. Ali tem também uma concentração muito grande de homens, né? É a divisa com a cidade de Andradas. E ali a fazenda é formada pela 4ª Companhia, batizada de Benedito Araújo, em homenagem ao primeiro sanjonense morto na Revolução, Benedito Fernandes Oliveira. O autor da Revolução Paulista estava entre os soldados dessa companhia. É o pai do Leivinha. Ah, do nosso amigo? Ele combateu, ele estava ali na Pauliceia. Eu acho que dá tempo de eu relatar aqui como foi também essa batalha aí, né? E foi ali que começamos a experimentar a rigidez da disciplina militar e a responsabilidade da guerra em curso. Assumiu o comando o tenente Mário Meira. Logo à sua chegada, com a energia digna de um grande chefe, distribuiu os voluntários a vários sargentos a fim de irem receber pelos passos instruções de campanha e do manejo de armas. Mandou os mais calejados abrirem trincheiras pelos altos dos morros e escorraçou para a cidade os rebeldes e moleirões que não se submetiam às ordens. Aí ele descreve, e a gente vai falar isso em outra oportunidade,
como foi também essa batalha, essas primeiras batalhas ali na fazenda Pauliceia. Lembrando que na Pauliceia é onde estava o irmão da Maria Esguaçábia e aonde ela acaba aderindo à tropa e se incorporando no exército paulista, sendo a primeira e única mulher paulista a combater nas trincheiras. Bom, Sônia, tá aí um resuminho desse primeiro dia da nossa batalha aí, né, do que foi 32. Também já falamos da história, falamos do geral e a história também da Maria Esguaçábia. A gente volta nas próximas edições trazendo mais informações. Espero que tenha sido pedagógico e didático e que as pessoas tenham gostado aí dessas histórias. Com certeza, eu tenho certeza que todos gostaram, muito, ainda mais pela interação, né, dos nossos ouvintes, a professora, a Maria Ângela Giacomini, também o Zé Coquinho, a Denise, lá do Recanto do Jaguari, todas essas pessoas já estavam aguardando aí para a continuidade da história de 32. Tá certo. Então a gente vai parando por aqui, a gente volta amanhã trazendo mais informações. Um grande abraço a todos os amigos que nos têm procurado, vários livros antigos chegando na minha mão, quero trazer aqui alguns, e até para divulgar o trabalho dos antigos escritores. Veja, se alguém não tivesse relatado, embora vocês percebam que o relato é de época também, né? Um relato um pouco mais difícil da gente entender, mas se não fosse o Cajuca, se não fosse o Herbert Lévy, não teríamos história. A gente não saberia como foi, né? Depois também tem aqui uma descrição muito interessante, que é a primeira morte que teve ali na trincheira. Foi terrível a primeira morte, e teve outras também que nós vamos trazer aqui. Só que a gente quer ouvir a opinião das pessoas, né? Se as pessoas estão gostando, se têm curiosidade, se querem saber mais informações. Esse Benedito Oliveira que eu falei aqui também, Benedito Araújo, né, que é o nome dessa tropa da Pauliceia, ele está sepultado aqui no cemitério de São João da Boa Vista, aquele obelisco que está bem em frente à capela. Eu tenho imagens daquele obelisco que a gente traz amanhã, né, para não atrasarmos mais o nosso horário aqui. Tá bom? Certinho. Gente, um beijo e um cheiro e até amanhã. Um beijo, fique com Deus, hoje, amanhã e sempre.